Revolução Francesa, o enigma da guilhotina e a busca por justiça. A Revolução Francesa, um período de intensa agitação social e política, é frequentemente lembrada por um instrumento que se tornou sinônimo de terror e justiça revolucionária: a guilhotina. Mas como esse dispositivo de execução se tornou tão intimamente ligado a esse período turbulento da história? A história da guilhotina começa antes mesmo da Revolução. Embora frequentemente associada à França, dispositivos semelhantes já eram usados em outras partes da Europa, como a Sotite Maiden na Escócia. No entanto, foi na França que a guilhotina encontrou seu lugar na história. Em 1789, o Dr. Joseph Ignace Guillotin, um médico e membro da Assembleia Nacional, propôs um método de execução mais humano e igualitário. Na época, os métodos de execução variavam de acordo com a classe social do condenado. Os nobres eram geralmente decapitados com uma espada, enquanto os plebeus enfrentavam métodos mais brutais, como a forca ou a roda. Guillotin argumentou que uma máquina que causasse uma morte rápida e indolor seria mais humana e estaria de acordo com os ideais de igualdade da Revolução. Ironicamente, Guillotin era contra a pena de morte, mas acreditava que se ela existisse, deveria ser aplicada de forma mais humana. A máquina foi desenvolvida com a ajuda do cirurgião Antoine Louis e do fabricante de instrumentos musicais Tobias Schmidt. O primeiro protótipo foi testado em animais e, posteriormente, em cadáveres humanos. A guilhotina foi oficialmente adotada como método de execução na França em 1792. Sua primeira vítima foi um salteador de estradas chamado Nicolas Jacques Pelletier. Durante o reinado do terror, liderado por Robespierre, a guilhotina se tornou um símbolo do fervor revolucionário. Milhares de pessoas, incluindo o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, foram executadas. A guilhotina era vista como um instrumento de justiça popular, uma forma de eliminar os inimigos da Revolução. As execuções eram eventos públicos, realizados em praças e assistidos por multidões. A eficiência e a rapidez da guilhotina a tornavam um espetáculo macabro, mas também uma ferramenta eficaz de controle social. A imagem da lâmina caindo rapidamente se tornou um ícone da Revolução, representando tanto a justiça quanto o terror. Após o fim do reinado do terror, o uso da guilhotina diminuiu, mas ela permaneceu como o principal método de execução na França até a abolição da pena de morte em 1981. A última execução por guilhotina ocorreu em 1977. A guilhotina, portanto, é mais do que uma simples máquina de execução. Ela é um símbolo complexo que representa a busca por justiça, a brutalidade da Revolução e a evolução das atitudes em relação à pena de morte. Ela nos lembra que a história é frequentemente escrita com sangue e que os ideais de uma época podem se transformar em instrumentos de terror. A próxima vez que você ouvir falar da guilhotina, lembre-se de que ela é um lembrete sombrio de um período tumultuado da história, um artefato que carrega consigo o peso de milhares de vidas perdidas e as complexidades de uma revolução que mudou o mundo. A guilhotina é um objeto que nos força a confrontar as questões mais difíceis sobre justiça, humanidade e o preço da liberdade. Ela é um símbolo duradouro da Revolução Francesa, um lembrete de que a busca por um mundo melhor nem sempre segue um caminho fácil ou indolor. A guilhotina, com sua lâmina afiada e sua história sangrenta, nos convida a refletir sobre os paradoxos da Revolução Francesa. Era uma ferramenta de igualdade, pois todos, independentemente de sua posição social, eram executados da mesma maneira. Mas também era um instrumento de terror, usado para silenciar a oposição e consolidar o poder. A história da guilhotina é uma história de contradições, de como a busca por justiça pode levar à violência e de como os ideais mais nobres podem ser corrompidos. É uma história que continua a ressoar hoje, à medida que continuamos a debater questões de justiça, punição e direitos humanos. A guilhotina serve como um lembrete de que o progresso nem sempre é linear e que a história é repleta de ironias e consequências imprevistas. Comente abaixo o que você acha que foi mais interessante e sugira outros tipos de curiosidades que nossa equipe pode explorar nos próximos vídeos. Inscreva-se, compartilhe e dê o like para continuarmos a trazer as curiosidades mais incríveis para você.